E a gente tava falando dos vídeos de gafe, né? De mico da TV. E a gente até fez um vídeo tema sobre isso dos micos da TV brasileira, que é muito engraçado, mas você também apresenta muito com artesão, ou a pessoa cozinhando ali do seu lado. Sim, você apresentou por 16 anos. Por muitos anos eu assim. fiz com artesanato, tinha muita coisa. Você já teve alguma situação ali do ao vivo que passou com a pessoa que estava apresentando, que você que salvou? Ah, mas isso acontece no dia a dia até hoje. Porque, às vezes, é engraçado. Por exemplo, um jornalista vai no programa. Ele está acostumado a fazer quadradinho, não tá? Quando ele está sentado aqui conversando, ele acha que a gente está fora do ar. Então, às vezes, a pessoa... Saúde. A pessoa faz um comentário que ela faria fora do ar. Uhum. Então, isso acontece ao vivo. Que tirou muito do ambiente dele. Tirou do ambiente dele. A gente já tirou uma pessoa da beira do precipício. Então, aí a gente tira da beira do precipício. Sutilmente. Lembro. Mas você tira da beira do precipício. Sutilmente. Fala assim, então, nesse caso, o que aconteceu foi isso, né? Porque é terrível. Porque a pessoa estava por um Imagina caminho... se fosse isso, né? E aí quando a pessoa... Às vezes tem gente que saiu de lá sem perceber. Mas ok, mas você fez sua parte, você salvou do precipício. O produtor a veio equipe, agradecer. o produtor, a assessoria percebe. A assessoria veio depois. Obrigada. Não, a assessoria percebe, mas a pessoa tá tão entretida no assunto vai que embora. pra ela tá natural. Não tá gravado. Nem lembrou que tá filmando. Tem gente que fala assim, já gravou? Eu falei, então, já foi ao vivo, né? Não, gravado seria uma vantagem sua. Gravou. Que nem o dia que a Vanessa Camargo foi em casa, a gente, antes de começar o programa, ela tava passando o som. Aí ela falou assim, e vai começar que horas a gravação? Eu falei, não, Vanessa, é ao vivo, né? Ela falou, vamos fazer ao vivo? Eu falei, vamos. Vocês já fizeram assim? Eu falei, não. Ela falou, vocês vão fazer? Eu falei, sim, porque a gente é louco, por isso que dá tudo certo. E aí deu tudo tão certo, que depois, quando acabou, ela falou, nossa, eu achei tão legal, porque a gente fica preocupado que é ao vivo, e foi mais legal, porque ela foi cantando umas músicas que não tinham sido combinadas, fazendo coisas diferentes. O que ela queria. Mas isso é bom em algumas situações. Para outras pessoas que não estão tão acostumadas, você tem que ficar muito atento para tirar a pessoa do precipício. Sim. Essa é a parte mais difícil. Aconteceram outras coisas, pegou fogo em panela, os refletores caíram, mas o pior, eu acho que é você arrumar um jeito que você tem em poucos segundos para salvar aquela pessoa, porque a sua obrigação é essa, né? Quer dizer, eu conheço esse espaço. A pessoa está num espaço que ela desconhece. E a minha obrigação é salvar ela para que ela não se queime. Então. Porque não é correto, não é justo. Não é sobre mim, mas é sobre nós. É que eu fico então a gente tem que se pensando, ajudar. Às vezes ali no artesanato, a pessoa vai estar fazendo e não ficou legal porque ela errou um negocinho Eu ali. falo, você errou aqui, né? Você assume isso. Tem que assumir. Tem que A gente assumir. errou aqui, mas ó como é que fica aqui, ó. Essa semana, eu fiz uma receita bem fácil também, bem gostosa. Era uma massa folhada, e você punha um queijo camembert, fazia umas almôndegas, e tinha que cortar, então tinha que pôr uns plásticos embaixo, porque tinha que cortar uma parte de cima e não a de baixo. E tinha que cortar tipo a pizza. Mas, como você corta uma pizza, é fácil, é redondo, você divide em 4, depois põe na metade, só que não podia chegar às pontas. E como que você vai fazer ficar redondo, tudo em triângulo, se você não está na ponta? Eu comecei a cortar, e o Rodrigo falou, Kátia, falta 4 minutos. Eu falei assim para ele. Eu estava pensando, puta que pariu, como que eu faço para esse negócio fechar direito? E aí ficou meio torto. E eu falei, gente, tá vendo? Acontece ficar torto. Então, quando a gente faz, na hora que a gente põe a almôndega, você fecha e aperta aqui, e o importante é que você fecha aqui. E essa é a saída. Se eu me preocupasse, vai dar errado e eu vou esconder que deu errado, eu falei, isso vai acontecer na casa da pessoa. E ela vai saber o que ela tem que fazer. Perfeito. Então é isso. Você na hora... O Lucas hoje, nessa segunda-feira, esqueceu também. O Lucas esqueceu que estava ao vivo também. O nosso astrólogo. E ele começou a Às falar vezes coisa em off? a gente faz uns proibidão no intervalo, a gente fala umas bobagens assim absurdas. E ele esqueceu que a gente estava no ar. E aí ele estava falando isso aqui de contrato para o signo de Touro. O Matheus é do signo de Couro. De couro é bom. De Touro. E aí ele falou assim, signo é bom. De couro, não de corno. Menos Porque, mal, né? olha... apesar que o Matheus já falou de corno também, mas isso é uma questão à parte. Outra pauta. No ar. E aí, ele tá falando signo de Touro, tem que tomar cuidado com os contratos, prestar atenção, porque algumas vezes você pode ficar distraído e entrar numa fria. E eu falei, tem que checar e checar novamente. Virou o Lucas e falou assim, tem que checar e prechecar. E a gente ficou, a gente olhou assim, precheca, né?
Aí a gente olhou pra ele e falou assim, é checar e pré-checar. E a gente... Lucas, nós estamos ao vivo. E ele tava falando de brincadeira, Do falando Na de zoeira, intervalo, de zoeira, só que tava no ar. E várias vezes solta um ou outro, umas coisas assim, a gente tenta trazer para um contexto. E às vezes é impossível trazer para o contexto. Às E vezes nessa hora só nós morremos sinaliza de e pronto. rir. Não, sinalizou, morreu de rir, assume que é coisa besta mesmo. Aham. Brincadeira infantil. Arrancou um sorrisinho. A quinta série, a quinta Não, série. a quinta série, não. Nesse caso, nós fizemos a terceira C, ou terceira D. Porque todo mundo começou a rir, e aí o outro começou a falar outras bobagens, e o negócio perde o controle. Sim. Ainda E bem as que pessoas ninguém se- chamava Gi, né? A gigantesca... Nem fale, porque essas Não, coisas nem- também tem. Porque a gente ativa a quinta série, que é assim, ó. Aquele vídeo da menina que lê o nome dos amigos. E depois ela fala, qual é o seu apelido? Fiquei curiosa, já viu esse? Não. Ai, dá um apelido. Como que é? Qual é o apelido? Sabe dessa? Ai, meu Deus, tem esse vídeo. Qual é esse? Ela fala, o cara manda... que ela lê. Uma sequência de... De nomes. Manda beijo pra fulano. Esse eu vi. Aí, Armando só que Pinto. Só que são É. vários nomes. E aí, meu... Só que ela tá falando do cozinho. Aham. E aí, Paula Tejano. não... Branco, lindo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tipo assim, dando as Eu características. lembro. Mas posso te falar, isso acontece. Nossa, Por isso a gente aprende cara. táticas também com o passar dos anos. Por exemplo, eu vou fazer uma ação de merchandising. E aquele cliente quer que seja o texto certinho, então tem um teleprompter. Mas você nunca sabe se colocaram o texto da forma certa no teleprompter ou não. Ou se esqueceram alguma palavra e você fala de um jeito absurdo. Então eu vou lendo, o que eu vou falando é uma linha, eu já estou lendo a de baixo. É que ela foi na inocência. Se ela trabalhasse com gente que gosta de uma coisa besta que nem a gente, ela já ia pegar. Não, ela ia inventar uma história para falantes para ler, para depois poder falar os nomes. É, então. Eu lembro de que era um Armando Pinto Molhadinho, lembra? E você mandou? Não foi eu que vi uma pessoa que falou. Uma pessoa- Não, pra mim não falou isso, não. Armando Pinto Molhadinho. Cara, como que você vai achar que isso é real? Bate o olho antes. Não, tem tudo. Porque a quinta série existe e habita dentro de nós. Sim. Quer dizer, a Sim. quinta série da minha época, da sua também, as quintas séries são Não, mais mas- evoluídas. As nossas, eu nasci em 69. Que já é uma verdade, piada. Já é uma piada. Já é uma Quando você piada. nasceu, eu nasci em 69. Você fala assim, 69, dá outro Pois problema. é. E não- Mas daí, se fosse, não teria nascido, né? Porque daí Ou não teria, dá né? pra nascer de 69. não dá, tem sempre aquela escorridinha básica, né? Não tem jeito. Também Não pode dá. ser. Não provoca, cara. Não provoca que a terceira série que habita em mim saúda a Não é, nem, terceira série que habita em não é nem a quinta série, é a terceira. terceira. Porque tá Terceira. antes, assim. E a gente tem isso. Eu acho que se cria. Por isso que eu disse que. Até não sei se a gente estava ou não estava. Mas que a gente, de tempos em tempos, aluga uma casa ou um sítio. E a gente leva as pessoas que a gente gosta, amigos e tudo mais. Então, quando se cria muita liberdade, às vezes você esquece que você está no ar. E essa liberdade se mistura libertinagem. E aí Então, o Lucas E aí o Lucas quis prechecar. quis prechecar. Prechecar. E ele repetia precheca, precheca. Tipo, você, Eu falava, ninguém "Lucas, entendeu? Tipo, como se ninguém tivesse lido, tipo porque assim, não estão ninguém entendendo a minha piada. Eu falei, então, vamos passar para outro signo. Ele ficou todo vermelho. O Rodrigo, Lucas! No ponto dele. Então, e às vezes, quando é um assunto sério, por exemplo, um fez uma brincadeirinha idiota, tipo isso, com o outro, mas num assunto que era sério. Então, não dá pra gente rir. E eu tento falar assim, então você disse tal coisa, eu faço a correção e fico quieta. E aí, ou eles fazem isso por mim também. Então, Eles já parece entendem que a o tom. pessoa em casa entendeu errado. Fala assim, acho que eu entendi errado, né? Eles agiram naturalmente. Que nem o que foi que eu falei outro dia, Rô, que eles tiraram tanto sarro de mim. A gente estava falando... Era a computa, é assim. Porque estava falando de... As pessoas dizem que transam 50 vezes por semana. Eu falei, pelo amor de Deus. As tentativas com puta também.
computa. Mas era assim, computa do verbo de computar, a soma. E ficou o Matheus e o Alex assim, porque computa é diferente? Eu falei, e eu não tinha feito essa piada. Eu tava brisada, não tava nem, eu tava falando dos assuntos sérios. Sim. Eu falei, vocês estão retardados? Pensei que tá tudo louco, o que vocês estão falando? Eu olhei com uma cara assim, e eles começaram, porque computa e semputa é diferente? Eu falei, não, criatura, eu falei, computa. Computa, de computa? somar. De computar. Não é com a Computa. Tipo assim, então também tá computa quer dizer valendo. soma, tá Isso. valendo as tentativas. De todos os verbos que você poderia Pois utilizar, é. Eles seu levaram cérebro conta. que te trollou. Pois Então, mas é. não foi, nessa hora eu não tava nisso. Quer dizer assim, então computa, quer dizer, você soma? Sim. Aí eles começaram a rir, você nunca falou essa palavra. Eu falei, terceira série. Isso no ar. No ar, tudo isso. Então, eu falei, terceira série. Não tem nada a ver com puta, sem puta, não tem nada a ver com isso. Cada um faz com quem quiser. Eu tô dizendo, se soma. As tentativas somam. Como que o cara consegue transar 50 vezes Eu na me semana? vejo É um muito porco. zoando esse verbo. Porco é que transa 50 vezes, Eu né? me vejo muito você falando computa e eu assim, computa? Foi o que eles fizeram e morreram de rir. E qual é o problema, Kátia? Eles falaram isso. Porque você tem problema com puta? Eu falei, eu fiquei olhando assim, porque eu sou normalmente mais assim, esperta para essas coisas. Mas como o assunto era sério. E você não... Com a psicóloga a gente estava falando. Então tinha o advogado, a psicóloga. Então a psicóloga estava falando que tem gente que conta, que soma as coisas, porque acho que isso é mostrar que você tem mais, né, virilidade. Eu falei, mas então as pessoas vão... As tentativas vão computando, vão somando, e aí os dois da terceira série C rindo. Eu falei, por que eles estão rindo? O assunto é sério. Porque, às vezes, a gente está num assunto aqui e outros começam um assunto paralelo. Dão risada, eu olho assim um pro outro, tipo, cara, né? Professora, né? Tipo, a tia, professora, é. Então, não dá para você controlar. Então, nessas horas, ou você tenta corrigir, ou então você assume que foi aquilo Sim, mesmo. Mas isso pronto. mostra também a leveza que é o programa, E né? tem que ser leve, porque a gente já tem tanto problema. Né? A gente tem tanto problema no mundo todo. Você E tem uma guerra, tem tanta coisa. Tem uma coisa muito doida, que a pessoa que está assistindo e percebe que houve um momento que fugiu Sim. do programado ali, pra ela também, ela se sente parte. E elas Né? Tipo riem. assim, eu fui, eu tava. Hashtag eu fui, eu tava. Eu tava lá na hora que caiu o negócio, a hora que, né? Ou então fala assim, vai na rede social e fala assim, Kátia, você não entendeu mesmo? Eu falei, cara, não entendi. Na hora eu não entendi. Mas você é tão esperta. Eu falei, mas acho que eu tô lesada hoje. É que você tava no foco do assunto Eu tava no sério. assunto daquele. Sim. Mas é legal, elas prestam atenção e querem fazer parte desse Claro. contexto todo. Aí depois se entendeu? encontram, ficam fazendo a piada. Nem faz a piada. Não? Não faz. Olha. É engraçado, né? Eu iria pra terceira série e faria piada. Mas elas não fazem. Não fazem, Elas não te tiram sarro. respeitam. Respeitam. E falam, que bom, porque vocês trazem uma leveza pra minha tarde. Porque às vezes eu tô sozinha, e aí eu fico rindo das bobagens de vocês, ou aprendo. Então, essa troca que é super importante, né? Sim.